Boa noite a todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando mais uma doutrinária ao vivo, a nossa live de toda semana, que é um evento do Instituto Espírita Bravo Nordeste de Arembepe, em conjunto com o Centro Espírita Nosso Lar, da Cidade Nova, em Salvador. Então, estamos iniciando mais um trabalho em nome de Jesus, que possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos de hoje. Vou passar agora a palavra ao nosso irmão Paulo Motinho, que Vou fazer uma irá oração aqui, viu? fazer a nossa prece, Vou orar, tá? fazer a nossa prece inicial e também apresentar a nossa Uma voz palestrante. alta, tá? Vamos lá, Paulo. Então, vamos todos nesse momento presente. Vamos esquecer as preocupações externas, os problemas do mundo, da nossa vida. Vamos nos manter presentes no aqui e no agora. Solicito a todos que mentalizem a imagem do Cristo frente de vocês e mentalizem um diálogo amoroso com o Mestre. Jesus, muito obrigado pela presença na nossa vida. Muito obrigado pela dedicação, devotamento e o sacrifício para nos trazer alívio na nossa caminhada, nessa encarnação, para nos trazer sossego das nossas tempestades internas. Nós agradecemos, Deus, tanta coisa boa o Senhor vem nos trazendo na nossa jornada. Seu amor é grandioso, que possamos ser um exemplo de bondade, de caridade, em todo local onde a gente estiver. Que possamos ser um exemplo de solidariedade, de boas relações e até mesmo de alto amor. E que essa luz se expanda para todas as famílias carentes nesse momento, para todos os locais de guerra. E que hoje seja uma ótima noite de aprendizado. Que assim seja. Que seja. Nesse clima de paz e conexão com Jesus, eu passo a palavra para nossa amiga Marta, do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, que veio trazer uma palestra com um tema bastante interessante. Eu passo agora a palavra para você, Marta. Muito obrigada. Eu fiquei bem emocionada com essa prece. É quando nós fazemos aquele esforço, né, com um esforço muito grande para estarmos presentes naquele momento que é muito importante para nós. E nós estávamos falando de disponibilidade e que nós nos disponibilizamos até nos momentos em que estamos descansando, né? E me emociona muito quando nós nos disponibilizamos com essa entrega, com essa vontade de estar, com essa vontade de participar. E é com muita gratidão que eu estou aqui hoje, né, para trazer esse tema que ele é muito provocativo, na verdade, né, porque é uma parábola, a parábola das 10 virgens, não é uma parábola costumeiramente lida ou costumeiramente falada, né? Poucos ainda conhecem, na verdade, porque nós não nos atentamos para o contexto e para a grandiosidade desses ensinamentos que trazem nessa parábola.
Jesus, através da linguagem alegórica, ele nos trouxe um conteúdo, né, substancial e muito profundo. Ele usava as parábolas para trazer um conhecimento, semear o conhecimento, né, e de forma que a cada um, conforme o seu tempo, entenderia. Né? Nós temos essa consciência de que o entendimento que temos da leitura e da leitura que fazemos é de acordo com a condição moral que nos encontramos. Né? Então, a cada um conforme o seu tempo, e a gente aos poucos vai destrinchando, porque cada vez que a gente lê o mesmo texto, a gente consegue perceber alguns detalhes. Mas é importante entender o contexto histórico dessa parábola das 10 virgens. Né? Jesus ele faz uma analogia a um ritual de casamento judaico da época, em que o pai do noivo ele escolhia o momento exato, né, para iniciar a cerimônia. E a noiva, né, nessa tradição, a noiva ela aguardava o noivo cercada por 10 virgens. Né? Então, quando anunciada, essas 10 virgens saíam com suas lamparinas para acompanhar o cortejo. Era como se elas estivessem indicando o caminho para o noivo chegar até a noiva. Né? E essa festa de casamento, ela durava em torno de 10 dias. É bem interessante que essa parábola, ela vai fazer parte do sermão profético, né? É justamente na época em que faz aquela transição, vai falar justamente da mudança do final dos tempos e de uma transição planetária que nós estamos vivenciando atualmente. A transição planetária ela não vai acontecer, ela já está acontecendo. Né? Muitos esperam fatores externos, fatores materiais, quando na verdade nós percebemos que é muito mais de ordem moral. As transformações são de ordem morais. Então, a parábola das 10 virgens, ela é um convite, na verdade, ao autoconhecimento. Né? É nós mergulharmos para dentro de nós e buscarmos entendermos em que ponto nós estamos e o que precisamos fazer. Ainda precisamos fazer. Né? Então, a parábola das 10 virgens, ela começa da seguinte forma. Eu vou lendo aos pouquinhos e vou fazendo as considerações a respeito de cada um desses recortes que eu cheguei a fazer. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. É interessante que, nesse contexto da parábola das 10 virgens, o esposo é o Cristo. Né? O pai do noivo é Deus. E a Terra, o planeta Terra, é a noiva. Se nós observarmos bem durante a parábola, não vai se falar na noiva, apenas no esposo, né, no noivo e nas 10 virgens. Então, ele diz assim, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. É importante, eu estava observando que diversas leituras escritas, na verdade, traduções da parábola das 10 virgens, elas têm uma tradução diferenciada. Então, algumas vão falar de loucas, outras vão falar de nécias, outras vão falar de imprudentes, usar prudentes e imprudentes, mas tem o mesmo significado. Justamente as loucas são as insensatas, as desprovidas de juízo e conhecimento espiritual. São aquelas despreparadas, né? E as prudentes são ao contrário, aquelas que se preparam. Eu achei interessante que Marta, ficou mudo. Eita, pronto. Desculpem, eu bati aqui sem querer. Mas essa semana eu estava estudando o livro Mestre de Amor com um grupo de estudos,
e nós estávamos falando sobre crente e ciente. E todas as vezes que eu vejo as prudentes, as loucas e as prudentes, eu lembro dessa diferenciação entre crentes e cientes, né? Porque as crentes são aquelas que sabem da palavra, conhecem a palavra, mas não vivenciam a palavra. São aquelas que usam para fora, que usam aquela, como diz, né? Aquela capa, aquela máscara, aquela, como diz, é a capa da virtude, mas que não trazem, tem o verbo, mas não tem as atitudes, as ações. A ciente, que já vai para um nível de consciência daquilo que são, elas vão justamente buscar trazer para as atitudes diárias a conduta, né? Ou seja, o verbo sem a conduta, ele não tem nenhuma força. Então, assim, quando a gente fala das loucas, ou das nécias, ou imprudentes, são aquelas que não se preparam para algo, são aquelas que estão despreparadas. E, justamente, elas carregam, qual a função das 10 virgens? Seriam direcionar o noivo até a noiva, né? Ou seja, para que o casamento acontecesse, para que a união entre o céu e a terra venha a acontecer, que era como, na época, era visto esse momento de transição, né? E o azeite, que é o óleo, que é justamente as virtudes que deveriam ser, que devem, na verdade, ser cultivadas dentro de nós, que é a humildade, a fé, a perseverança, a tolerância, o amor a Deus e ao próximo, né? Essas virtudes que são indispensáveis que nós cultivemos dentro de nós. Então, esse azeite é justamente esse trabalho dentro da gente. É interessante que nós temos ouvido muito da espiritualidade a necessidade de nós buscarmos cultivar dentro de nós e trazer de dentro para fora a manifestação desse amor, né? Cultivar o amor e trazer o amor. Enquanto nós falamos, é muito fácil. Eu ouço muito uma frase que já é um jargão. Ser espírita dentro da casa espírita é muito fácil. Difícil é continuar sendo lá fora. Mas hoje eu já vou além. Está sendo difícil ser espírita dentro da casa espírita, porque nós ainda estamos escamoteando sentimentos, nós ainda estamos criando situações onde passamos a impressão, sem confirmar aquilo que pensamos, né? Sem trazer na transparência dos nossos atos a conduta que nós professamos. Então, ser espírita é difícil porque nós precisamos entender o que é, primeiro, crer em Deus, estar com Deus, né? Ser um com Deus. E eu acho muito interessante porque nós ainda deixamos prevalecer apenas essa questão do intelecto, de buscar quantos livros já leu, quanto praticamos daquilo que lemos, né? Então, quando a gente vê as nécias, as loucas, as imprudentes e as prudentes, a diferença é exatamente aquelas que trazem um manancial de conhecimento, mas na hora de dar o testemunho, não tem o conteúdo necessário, porque não tem a prática diária do bem, né? Então, o movimento tem que ser de dentro para fora, e não de fora para dentro, como nós sempre estamos buscando. E aí ele segue. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, né? Ou seja, é interessante que quando a gente começa a ler as escrituras, a gente percebe que todos os grandes eventos aconteceram à meia-noite, né? Todos os grandes eventos, Jesus nasceu à meia-noite, então todos os grandes eventos em Jerusalém aconteciam nesse horário, pelos judeus era o horário da meia-noite. Então todas aquelas virgens, aí vem, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-os para vós. É bem interessante essa passagem da parábola, porque ela faz exatamente, quando nós somos imprevidentes, nos falta o necessário. Quando nós somos previdentes, nós temos para que nos dê conta, ou seja, consigamos dar conta daquilo que nos propomos. É interessante que eu já ouvi, inclusive, uma das interpretações acerca dessa parábola, dizendo que soava meio egoísta, dizer que não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ou seja, as prudentes não dividiram aquilo que tinha. Né? Mas, se nós olharmos do ponto de vista psicológico, nós percebemos que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. E, ao mesmo tempo, a gente aprende, até mesmo em viagens de avião, que primeiro a gente se socorre, para depois socorrermos o próximo, socorrermos o outro. Né? Porque à medida em que nós nos esvaziamos e não repomos aquilo que esvaziamos, nós não temos condições de suprir nem a nossa necessidade. E a ideia que tem nessa parte da parábola é exatamente essa. Não tem como eu dar algo para você para deixar que falte a mim. Por quê? Ficarão os dois sem nada. Então, eu preciso ter algo para que eu possa dar no momento exato, socorrer. Me fortalecer ao ponto de ser uma forma de ajuda. Né? Então, ninguém consegue transferir. Outra coisa é que você, como se trata, na verdade, de virtudes, eu não tenho como transferir as minhas virtudes para o outro. Né? É pessoal e intransferível. Porque o autoconhecimento, a autotransformação, ela não é feita pelo outro para benefício de, vamos dizer assim, de outro. Eu não vou fazer algo me modificar para beneficiar Paulo. Né? Eu não vou me modificar para beneficiar a Adriana. Ou seja, as transformações, aquilo que eu buscar modificar em mim, as minhas virtudes, elas vão servir para mim. Eu não tenho como dividi-las. Eu não tenho como reparti-las. Né? Então, o que é que justamente as prudentes falam? Né? Tudo isso que eu amealhei, como diz, essa reserva que eu tenho, eu não posso dividir com você. Porque eu não tenho como lidar e ficar sem. Né? Então, é uma atitude, na verdade, como diz, de consciência. Eu tenho que ter consciência de quem sou. Se nós observarmos bem o Evangelho segundo o Espiritismo, do início ao fim, ele vai falar de autotransformação moral. A parábola das 10 virgens, ela fala de transformação moral. É a busca, na verdade, quando a gente fala de mudança de planeta, de provas e expiações para mudança de regeneração, é mudança de consciência. E nós só vamos conseguir mudar a nossa consciência a partir das nossas transformações morais. A partir de nós mudarmos de perspectiva de olhar o mundo. Não adianta nós lermos o Evangelho e nos deixarmos levar pelas redes sociais que estão cada vez mais trazendo um desserviço à moralidade e, ao mesmo tempo, fomentando ódio entre as pessoas. Né? Propagando situações em que, muitas vezes, a gente sai impactado com tanto mal. Então, a partir do momento em que nós vamos nos modificando interiormente, nós vamos selecionando aquilo que nós vamos levar, os lugares onde vamos levar a nossa luz, né? Porque quando fala na lamparina, é interior, é a nossa luz interior. São as nossas virtudes que, aonde quer que nós
consigamos chegar, a gente conseguir transformar aquele ambiente. Eu acho bem interessante isso, porque se nós observarmos bem, nós conseguimos propagar várias mensagens negativas, quando a gente passa uma mensagem positiva, geralmente é ignorada. Porque nós estamos ainda nesse amor negativo, onde nós precisamos chamar a atenção dos outros pelas catástrofes, pelas coisas ruins, quando, na verdade, nós precisamos modificar, né, trazer esse amor que ainda existe dentro de nós, alimentá-los, cultivá-los de forma a nós conseguirmos semear em volta de nós. E quando fala justamente dessa lamparina, da questão, seja luz. E a única forma que nós temos de ser luz é se nós deixarmos isso crescer dentro de nós, cultivando as atitudes generosas, cultivando a caridade, cultivando o amor ao próximo. Né? Então, essa lição, ela nos dá um ensinamento de que muitas vezes não adianta você ser caridoso para com o outro e faltar caridade para consigo mesmo. Eu não posso simplesmente querer me tornar mártir, né, sem eu conseguir me ajudar. Então, primeiro me ajudo, me fortaleço, me auto-ilumino para que eu consiga levar essa luz àqueles que necessitam. Mas para isso a gente também precisa levar essa luz, reacender essa luz dentro de nós. São as lamparinas, isso é feita a auto-iluminação. Através de quê? Nós sabemos que nós fomos espíritos criados simples e ignorantes. Ao momento em que nós vamos, à medida que nós vamos reencarnando, nós vamos nos reajustando. Vamos sendo educados, vamos buscando novos conhecimentos, buscando o aprendizado, buscando nos modificar, nos transformar. E à medida que nós vamos nos transformando, nós vamos vencendo o mal que ainda existe dentro de nós. Mas nós ainda somos luz e sombra. Por isso ainda estamos em um planeta em um mundo de provas e expiações. Porque ainda temos o mal dentro de nós. E quando a gente fala da iluminação, é justamente o combate, o bom combate. Eu vou combater tudo aquilo que não me serve mais. Então, se eu estou em um processo de autotransformação, eu estou num processo de abandonar o homem velho, de abandonar aquilo que não me serve, de cortar as correntes, de aliviar os pesos que carrego, buscando me melhorar, buscando trabalhar em mim justamente aquilo que não me serve mais. É interessante que nos minutos que, antes mesmo de entrar na sala, eu estava fazendo algumas reflexões e ouvi bem claro quando a espiritualidade disse: tem sido provado muito. Você tem sido provado muito. No sentido de que tenho enfrentado todos os, como diz, os fantasmas que ainda existem dentro de mim. E tenho sido desafiada a trabalhá-los, de modo a buscar trazer o que há de melhor em mim. E eu creio que tudo o que nós precisamos nesse momento em que nós estamos passando, em que a gente percebe que as mudanças elas estão acontecendo em nossas células, em nosso DNA, nesse momento de transição. E que nós precisamos cada vez mais olhar para dentro de nós, ver e não ter medo de identificar aquilo que nós mais tememos. Porque nós conseguimos projetar no outro, nós conseguimos identificar no outro aquilo que não aceitamos em nós. Que eu acho bem interessante quando eu falo isso, porque só me lembra a época em que eu conheci o Espiritismo há 20 anos atrás. Quando eu conheci o Espiritismo há 20 e poucos anos, é porque eu não quero entregar a minha idade, mas quando eu conheci o Espiritismo, né, eu achava, vou abandonar todas as coisas do mundo. Né? Comecei a comprar e a devorar todos os livros espíritas,
li o evangelho de trás para frente, de frente para trás, e disse, pronto, já sou santa. E aí, no dia a dia, nos embates da vida, nas provas, nos desafios que fui levada a enfrentar, eu percebi que a santidade estava muito distante. Porque ainda existia em mim muitos lugares, nos recônditos da minha alma, a ser iluminado. Eu precisava me trabalhar. Eu precisava vencer as dificuldades. E olhe que eu soube da espiritualidade, uma das maiores dificuldades que eu enfrentei e que já iluminei dentro de mim, foi justamente o meu relacionamento com a minha mãe. E por incrível que pareça, segundo a espiritualidade, já estamos na nossa 7ª encarnação juntas. E a última conversa que eu tive com ela, eu disse, mãe, 7 encarnações já é demais, né? Então vamos ajustar tudo que a gente precisa ajustar nessa, para que a gente possa seguir em frente. E começamos a trabalhar em nós as dificuldades que nós tínhamos uma com a outra. Minha mãe não é espírita, né? Hoje ela se permite ouvir sobre o espiritismo, mas percebo que ela tem se deixado levar por esse trabalho de autoconhecimento, né, e de autotransformação. E são as chances que nos dá. E aí continua aqui a parábola. E tendo ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. É interessante essa parte, né, porque ela vai falar, claro, da questão que a gente já falou do progresso individual, o progresso moral que é individual, né, mas ela vai nos falar o seguinte, que nós devemos estar preparados, né, para manter a iluminação interior, para alcançar e para manter a iluminação interior no trabalho edificante da prática do bem. O que seria isso? Né? Não é apenas eu dizer que estou. Eu preciso me trabalhar no sentido de me conservar. Né? Ao ler um livro espírita no início, eu já me sentia transformada. E eu cresci em um lar evangélico, minha avó era da Igreja Cristã do Brasil, e crescendo num lar evangélico, a gente tinha uma noção, né, do que seria servir a Deus. Né? Então, eu observava muito minha avó, nunca descia as águas, nunca fui batizada na igreja evangélica. Mas, se hoje você me pedir para cantar um hino da igreja evangélica, sei todos. E amo, sou viciada em louvores. Mas o que eu falo é justamente no sentido de que, na igreja evangélica, eu entendi o sentido de louvar a Deus. Minha avó me apresentou a Deus. Ela me deu a oportunidade de conhecer, mas de conhecer sem distinção, ou seja, sem impor a religião. Ela me mostrava que todos os caminhos, se estivesse com propósito no bem, se eu estivesse com amor no coração, se eu estivesse com vontade de servir a Deus, esse seria o caminho. Então, todas as vezes que o pastor queria que eu descesse as águas, ela dizia, não. Quando Deus chamar ela, ela vai entender o chamado. Né? Então, é o estar preparado para ouvir esse chamado. É o estar preparado para quem tem ouvidos de ouvir que ouça. É o estar preparado para o estar com Jesus. E nós sabemos que estar com Jesus é renúncia. Mas não é renunciar, largar todos os bens e botar uma mochila e sair como andarilho. Não é essa renúncia. É colocar as coisas do espírito acima das coisas materiais. É o deixar de estar, vamos dizer assim, estar em uma farra, estar aproveitando, ou como diz, na ociosidade, assistindo uma série, para estar falando de Deus, para estar com Deus. Né? Então, a renúncia às coisas materiais é saber o momento certo
de dizer, peraí, agora eu vou cuidar do meu espírito. Isso aqui é espiritual, né? Isso aqui é uma coisa que eu preciso da entrega, preciso estar ali. E quando diz aqui é porque a gente vê, no final da parábola diz, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu acho interessante que nós estamos a todo momento sendo convidados à vigilância, convidados a estarmos atentos. Nós facilmente prestamos atenção à conduta do outro, mas temos uma dificuldade muito grande a vigiarmos, a prestarmos atenção à nossa conduta. Nós temos uma dificuldade, eu acho interessante, eu tenho formação em psicologia, embora não trabalhe como psicóloga, e uma das coisas que, um dos testes que uma psicanalista uma vez pediu que nós fizéssemos, foi a gente parar durante 5 minutos em frente a um espelho, só nos olhando. Sem julgamento, só nos olhar. E é impressionante como, em um primeiro momento, nos olhar causa estranheza. Né? Como nos olhar ainda nos coloca na condição de eu não quero ver isso em mim. E a gente começa a criar gavetinhas e sai engavetando todos esses sentimentos que a gente coloca em negação. Jesus disse, fez uma pergunta muito sincera para todos nós. Querem ser curados? E quando a gente fala em estar preparado, quando a gente fala em autoiluminação, a gente está falando de cura. Porque precisamos curar as mazelas que ainda existem dentro de nós. Precisamos lembrar que eu lembro que só para poder contar, eu gosto de contar os acontecimentos na minha vida, porque eles me ensinaram muito. Né? Eu fui fazer faculdade de administração na Paraíba, e quando eu cheguei lá, a primeira lição que meus primos me deram, né? Eu tinha 16 anos, olha, você vai andar de ônibus. Se alguém pisar no seu pé, peça desculpa por ter colocado o pé embaixo. Não reclame. Não se zangue. Então, é você saber fazer um movimento diferente do que cotidianamente você faz. A gente tem a tendência, quando alguém fala uma coisa ruim, a gente busca uma coisa pior para falar também. É quase uma disputa. Né? Então, esse trabalho, quando é de dentro para fora, é justamente nós buscarmos mostrar o outro lado da moeda. Existem coisas ruins, mas existem coisas boas. Eu posso hoje, eu lembro que teve um período que eu estava, toda vez que eu abria o Evangelho, ou abria um livrozinho de leitura rápida, falava da inveja. Eu disse, meu Deus do céu, será que eu sou invejosa? Será que é isso que tu está querendo me dizer? Né? Porque eu não me aceitava invejosa. E aí eu disse, vou olhar para dentro de mim. Deixa eu ver aonde a inveja ainda existe. E são essas pequenas mudanças, esses alertas, que faz com que a gente consiga esse azeite, né? Trazer para as nossas reservas esse azeite, essas virtudes, essa vontade. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir, mas não é para nos sentirmos derrotados. É para começarmos no dia seguinte. Hoje não deu, amanhã eu vou tentar de novo. Essa é uma lição, a parábola das 10 virgens é uma lição de fé, de esperança, de autotransformação, de refazimento, de autoperdão. É o poder aceitar-se tal como somos. Eu sou assim, mas Deus me deu a oportunidade de mudar. Vá e não peques mais. Amanhã eu posso ser diferente de hoje. Mas precisa de quê?
que eu coloque esse amor dentro de mim, que eu traga consciência e a luz para as sombras. Que eu possa acolher todos os aspectos que até então eu desprezava. Todos os aspectos, eu aprendi uma técnicazinha, e isso foi na terapia, né? Que tudo aquilo que eu não gosto em mim, eu acolho e deixo ir. E eu faço isso quando os irmãozinhos desavisados, nesse período de pandemia, em que os centros estavam fisicamente fechados, e que não raras vezes, né, eu cheguei a passar 4 noites sem dormir, mas não raras vezes eles vinham me visitar, e aí eu comecei a dizer, eu lhe acolho, mas lhe deixo ir. E peço à espiritualidade que levem vocês para o JAPEC, que espiritualmente estão todos trabalhando. E comecei a perceber que se nós começarmos a acolher todos aqueles que chegam até nós de alguma forma, e deixa ir no momento seguinte, sem trazer a carga emocional deles para as nossas vidas, né? Mas pacificando, tentando levar luz, tentando levar essa esperança, porque a todo momento nós somos convidados a dar o testemunho. A todo momento nós somos convidados a falar da nossa fé, que não precisa ser imposta. Nós temos fé em Deus. Somos conduzidas por uma espiritualidade que nos dá o caminho. Quando a gente está escorregando, eles nos ajudam a retomar a caminhada. Então, essa lição da parábola das 10 virgens, ela nos traz para uma reflexão acerca desse momento em que nós estamos vivenciando, em que nós quase fomos tragados pelas provações vivenciadas, seja no isolamento, seja na necessidade de sair para trabalhar e enfrentar e se ver diante do perigo. Mas se nós observarmos bem, Deus ele nos deu exatamente o que nós estávamos pedindo incansavelmente. Nós pedíamos, Deus, tempo. Que fosse tempo para ficar com a família, tempo para poder conseguir dar conta de tudo. Tempo nós pedimos e Deus nos deu. Deus nos deu tempo não do jeito que nós queríamos. Ele não transformou o dia com mais horas. Mas ele disse, olha, vamos reservar um tempo para você olhar para você. Nós ficamos mais tempo em casa. E mesmo em home office, tivemos a oportunidade de reservar tempo para as nossas reflexões. Nem todos aproveitaram a viagem, mas cada um tem o seu tempo também. Tem o seu processo de transformação. Tem um processo de alimentar a consciência de quem é hoje, quem se é hoje. É o buscar olhar e dizer, mas isso não está em mim, está no outro. Mas isso eu só vou poder dizer se eu me conhecer. Eu só vou poder identificar o que me pertence e o que não me pertence através deste autoconhecimento. De saber o que eu carrego e o que eu não carrego. Então, esse convite à reflexão é o convite a olhar. Nós temos guardado reservas dentro de nós, para quando a luz estivesse escasseando, nós renovarmos a nossa fé e nos fortalecermos para que possamos seguir adiante, de termos a condição de olhar para nós e dizermos para nós mesmos, bora, aguenta firme, você dá conta. As mensagens derrotistas, elas chegam com muita facilidade. Nós ainda iremos cair muitas vezes. Mas Deus estará sempre ali a nos amparar, a nos levantar e dizer, começa de novo. Só que a gente ouve muito na casa espírita, né? A gente ouve muito, inclusive, de companheiros de caminhada, que se não der para melhorar isso agora, na próxima encarnação eu faço. É o grande equívoco que a gente ainda continua propagando.
O momento de transição já está acontecendo, a transição planetária já está acontecendo. Se nós tivermos que adiar, nós não estaremos novamente no planeta Terra. Por quê? Nós retardamos a nossa caminhada. Uma vez eu tive um sonho muito interessante em que eu não sei andar de bicicleta, mas nesse sonho eu estava andando de bicicleta, eu e minha família. E eu sempre fui o para-raios da família, né? Eu sempre fui aquela que me jogava no fogo para poder tentar tirar todos os familiares e atenuar as dores deles. E nesse dia eu tive esse sonho e eu digo que é uma forma de despertar da consciência. E comecei a andar de bicicleta e eu andei durante um bom tempo, né? E chegou um momento que eu olhei, e minha família estava junto comigo nesse passeio ciclístico. E quando chegou lá na frente, que eu olhei para trás, eu já era espírita, já estava trabalhando na casa espírita, inclusive dando passe mediunicamente. E aí, quando eu olhei para trás, eu não consegui ver mais nenhum dos meus familiares. Nem minha mãe, nem meus irmãos, nem meu filho, ninguém. E eu disse, eu vou voltar para encontrar com eles, para que a gente siga juntos. E quando eu tentei voltar, eu não consegui mais. Tinham despenhadeiros, tinham precipícios, tudo. E levei um tempo processando e tentando entender. O caminho de cada um é individual. Cada um tem o seu tempo. Ao tempo de plantar, ao tempo de semear e o tempo de colher. Nós precisamos estar atento e refletir em que tempo nós estamos. Que tipo de árvore eu estou plantando? Que tipo de fruto eu estou semeando? Para que nós possamos saber qual caminho nós estamos seguindo. Jesus, ele deixou o seu legado. E não foi um legado escrito, porque foram os apóstolos que nos trouxeram a escrita, mas foi um legado do exemplo, um legado de amor. Um exemplo de amor, tolerância, indulgência, né? De comiseração, de abnegação. Nós ainda não conseguimos nem compreender o sentido verdadeiro do amor, porque nós materializamos o amor. A partir do momento em que nós consigamos viver mais a vida espiritual do que a vida material, nós vamos conseguir também abandonar os aspectos materiais dos sentimentos que nós, amorosamente ou não, propagamos. E essa lição de hoje, ela nos traz justamente para que a gente busque esse manancial dentro da gente. Busque trazer de dentro para fora. Que deixe esses frutos aparecerem. Que nós possamos ser agentes transformadores. Que nós possamos trazer para todos aqueles que estão à nossa volta o nosso sentimento de amor, de acolhimento, de fraternidade, de solidariedade. Eu vejo muito, a gente fala muito na caridade, e é aquela caridade que a gente sempre quer que os outros vejam, a caridade material, né? Mas a caridade moral, ela tem um valor inestimável. E a primeira caridade a gente tem que fazer com a gente. Acolher-se, perdoar-se, amar-se. Compreender que o mais próximo que você encontra de você é você mesmo. E se a partir do momento em que eu me acolho e me aceito, eu posso tratar em mim aquilo que necessita ser tratado. Freud dizia que a única forma de nós sermos curados é admitirmos que estamos doentes. A transição planetária, ela, como eu já falei, ela é de ordem conscienciosa. Então, vamos buscar na nossa consciência. Eu acho interessante que sempre que eu falo, eu lembro que há muitas moradas na casa do meu pai. Há muitas consciências, né? Porque cada um no seu tempo, cada um na sua caminhada. Agora, você pode
evitar. Na verdade, você pode adiar, mas não pode evitar. A lei do progresso está aí. Ela está nos empurrando, nos impulsionando para que a gente busque moralmente a transformação que necessitamos, né? Porque é justamente através dessa transformação que nós poderemos trazer os bons frutos que buscamos. Então, na verdade, como eu disse, Fábio, eu sou aquela que falo demais, né? Mas, e se deixar, eu levo, porque vai vindo aqui e vai saindo. Eu tenho até que me controlar, né? Então, essa parábola, ela é um convite para que nós sejamos Fique à vontade, vigilantes, irmã. tá? Nós sejamos vigilantes, que nós sejamos cuidadosos e que nós estejamos dispostos ao cumprimento do nosso dever. Eu vejo médiuns hoje nas casas espíritas que talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de disponibilidade, né, que não entendem qual é a missão do mediunato. Qual é a missão de sermos espíritas? Né? Nós somos agentes transformadores. Nós não estamos aqui para dizer somos os melhores, mas nós estamos aqui para dizer estamos contigo. Nós estamos aqui para caminhar juntos. E a única forma de nós caminharmos juntos é se nós começarmos a perceber o outro e permitir que o outro nos perceba, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. Nós precisamos, de vez em quando, nos permitir olhar para o outro sem o julgamento, sem a crítica, né, ferrenha, sem nos colocarmos em uma condição que não é nossa. Porque nós ainda estamos iniciando a caminhada. E ainda tropeçamos muito. Mas quando a gente busca, eu acho interessante que quando na parábola diz, o noivo diz, eu não vos conheço, nos traz para aquela reflexão. Nós nos conhecemos? Quem somos? Então, quando a gente busca entender o que nós trazemos dentro de nós buscamos o autoconhecimento. Nós nos permitimos olhar e nos aceitar, tal como somos. Porque só a partir daí nós teremos condições de empreender uma caminhada buscando melhorar naquilo que necessitamos nos melhorar. E não adianta eu querer ser boa transformando o meu irmão em algo ruim. Porque, inclusive, na psicologia diz que isso é um tipo de personalidade. É aquele que, para se sentir bem, tem que fazer com que o outro se sinta mal, se sinta péssimo. Então, quando a gente desenvolve essa caridade interior, a gente começa a perceber que o outro está fazendo o que é possível fazer. Aí a gente pode perguntar, nós podemos nos perguntar, o que posso fazer, meu irmão, para ajudar na tua caminhada? Ao invés de nos colocarmos na condição de derrotá-los, de fazer sentir-se péssimo. Eu lembro que a gente compara muito, e quando eu falei na igreja evangélica, eu tenho muito respeito pela igreja evangélica, porque eu tive, inclusive, para ter amigos da igreja adventista do sétimo dia, o pai da minha amiga disse que só se eu fizesse um estudo bíblico na igreja dele. E eu fui fazer o estudo bíblico na igreja dele para não perder a minha amiga, né? Então, eu sempre estava disposta. Para estudar a Bíblia, pode me forçar que eu não tenho problema, eu vou feliz, né? E uma das coisas, outra lição que a vida me mostrou foi com a Igreja Universal, né? E aí foi no Espiritismo que eu entendi a Igreja Universal. É interessante isso, né? Já frequentei a igreja, já fui na Igreja Universal, já fui na Igreja Deus é Amor, já fui em templo budista, já fui na Seishunoye, porque sempre fui uma pessoa que ansiava por respostas.
o Espiritismo veio me trazer essas respostas. E eu gerenciava uma loja e tinha um rapaz da Igreja Universal. E ele simplesmente ele pegou o rádio e o seletor de rádio, ele colocou um super bonder só na Igreja Universal. Ele não se permitia ouvir nada diferente do que a Igreja Universal. E um dia eu fui perguntar, questionar, por que aquilo, né? E ele foi me explicar que ele era do mundo das drogas, do mundo da marginalidade, da criminalidade, e que foi a Igreja Universal que resgatou ele. A Igreja Universal abriu uma porta que deu esperança e restaurou aquilo que ele entendia por fé. Né? E o interessante é isso. Nós sabemos, inclusive, na literatura espírita, que quando são aqueles, né, que ainda não têm a compreensão necessária para entender as escrituras sagradas tal qual elas se encontram. E olha que nós já temos várias encarnações nesses processos, que ainda estão em uma condição ainda de animosidade ou de ignorância, que ainda não tem essa condição de entender o amor de Deus. Mas Jesus disse, a quem mais é dado, mais será cobrado. A nós foi dada a oportunidade de olharmos com outros olhos, de buscarmos observar que no caminhar dele, o tempo dele ainda é aquele. Então, que bom que ainda existe a Igreja Universal, ou as igrejas que ainda estão sobre um véu ainda, uma névoa, que ainda não conseguem entender a verdadeira vida, né? Mas que já dá essa esperança e tira da completa ignorância para dar um pouco de luz. Né? Porque não adianta nós termos a luz e colocarmos ela embaixo do alqueire. Não adianta termos uma luz e encobrirmos ela. Nós precisamos deixar que essa luz, através dos nossos exemplos, através das nossas palavras, através da nossa conduta moral, que nós possamos contagiar, que nós possamos ser essa luz na vida das pessoas que cruzem o nosso caminho. Né? Que nós possamos ser as virgens prudentes e fazermos essa reserva moral dentro de nós, para que não sejamos o dedo que aponta, mas sejamos a mão que ampara, a mão estendida para tirar aquele do lugar que se encontra. Porque o lugar que nós estamos, ele é cômodo. Sair do lugar é doloroso, porque requer mudança, requer uma transformação, requer trazer consciência, requer autoconhecimento. Para que nós consigamos evoluir, precisamos entender o que ainda precisa ser consertado, o que ainda precisa ser transformado em nós. É interessante que uma das coisas que nós observamos é que são dois momentos na vida da gente, antes de conhecermos a doutrina espírita e depois de conhecermos a doutrina espírita. Todo o cenário se muda. Nós percebemos quem sim, quem não e quem nunca, porque nós sabemos que as nossas amizades mudam. A nossa forma de olhar o mundo muda. Mas a partir de quê? Quando nós verdadeiramente nos transformamos. Quando nós nos permitirmos fazer essa viagem interior e entendermos que nós somos filhos de Deus perfeitos, filhos de Deus, de um Deus que é benevolente, é amoroso, que nos acolhe e que nos impulsiona a cada dia sermos melhores. Então, se não deu hoje, eu acho que Santo Agostinho, quando ele diz, ao deitar, né, você faz aquela reflexão, o que foi que eu fiz hoje no meu dia? Como foi a minha conduta no dia? Eu não vou mentir para vocês que eu sou uma pessoa que morro de sono. Né? Eu não consigo ficar acordada até 9 horas da noite, como estou hoje, porque eu durmo 7. Né? Mas o que é mais interessante é que eu não faço ainda essa reflexão, porque eu durmo com muita rapidez. Mas eu peço muito a Deus todos os dias que Ele seja o meu guia. E que, se eu errar,
que naquele momento eu tenha consciência do erro e que eu possa pedir desculpa por ele. Eu acho que cada um vai fazer do jeito que for possível, mas o mais importante é conseguir colocar dentro de cada um essa reserva, esse azeite, para que a sua lamparina ela possa iluminar tantos quanto possível. Que você consiga iluminar já vai fazer a diferença. Né? Já vai nos colocar em um lugar melhor. E eu espero, sinceramente, que Jesus possa iluminar o coração de cada um dos que aqui estão ouvindo, que estão aqui comigo, ou encarnados e desencarnados. E que nós possamos refletir. E quantas vezes forem necessárias, que a gente possa ler novamente esta parábola, para que a gente perceba, né, o quanto ela contribui para as nossas reflexões. Agradeço imensamente a espiritualidade, a casa, né, a casa espírita que me acolhe, que me recebe nesta noite, aos irmãos que amorosamente demonstraram, através dos seus sentimentos e seus pensamentos, essa amorosidade, esse acolhimento, e que faz com que a gente se sinta cada vez mais contrita e consciente do caminho a percorrer. Então, que Jesus abençoe, muito obrigada, e que seja sempre, né, feita a vontade de Deus. Que assim seja. Nós é que agradecemos, minha irmã, pelas suas palavras. Eu estava aqui observando e você falou algumas coisas aí com as quais eu me identifiquei muito, né? Eu já estou participando, vamos dizer assim, frequentando assiduamente uma casa espírita desde os 12 anos de idade. Então, pela minha cara, dá para perceber que tem algumas décadas, né? E depois de um tempo, começando a estudar o Espiritismo, eu também me impus a essa necessidade, ainda por questionamentos, porque minha família era muito católica, aquela de que todo mundo tinha que se batizar, fazer o catecismo, né? Primeira comunhão e tal. Mas eu sempre com muitos questionamentos. Sempre fui até uma criança muito questionadora também, né? Muito racional. Então, assim, depois de um tempo eu achei necessário também fazer essa peregrinação, vamos dizer assim, por outras religiões, conhecer outras religiões, né? Então eu conheci um pouco a Sexinoye, né? As evangélicas também, frequentei um pouco o Adventista do Sétimo Dia, né? Algumas outras, né? Inclusive também um pouco de matriz africana, como se diz hoje. Então, assim, e sempre percebendo que o Espiritismo me trazia as respostas mais, assim, satisfatórias para aquelas questões que eu trazia interiores, né? Então, outra coisa que me chamou muita atenção também é você ter dito que nós temos que ser agentes transformadores da humanidade. E realmente alguns autores e também alguns palestrantes que de vez em quando assisto, até na internet mesmo, eu tenho ouvido falar que se considera que a transição planetária de expiação e provas para a regeneração começou com o advento do Espiritismo, né, com a chegada do Consolador Prometido. Então, qual é o nosso papel realmente, né? Já que nós estudamos tanto isso e agora cada vez mais o nosso olhar acho que tem que estar voltado para essas mensagens, pelo menos eu tenho me cobrado muito isso, que estão na codificação. E muitas vezes a gente estudou a codificação, a maior parte dela, e não percebeu o quanto a codificação fala sobre a transição planetária. Muito, em todos os livros. E vários que vieram depois também, depois tem, enfim, diversos. Então, assim, a gente tem que entender que se somos espíritas, se nos dizemos espíritas, somos estudantes do espiritismo, aprendizes do evangelho, temos que nos colocar nesse papel de, em primeiro lugar, nos transformarmos interiormente, e não é fácil. Uma das coisas que eu considero mais difícil é outra coisa que você falou também, que me chamou a atenção e eu tenho refletido bastante,
temos inclusive ouvido, recebido puxão de orelha nas reuniões mediúnicas dos nossos amigos, vamos dizer assim, mais experientes, mais já caminharam mais no crescimento espiritual, me dizendo que nós temos que trabalhar esses sentimentos de antagonismo, de crítica, né? De julgamento. Agora, então, período eleitoral, está terrível isso. Estamos sendo desafiados todos os dias com relação a isso. Temos que fazer esse trabalho, nos dedicar de verdade a isso, com muito afinco, se não quisermos contribuir para piorar a situação energética do nosso país e da humanidade, ao invés de ajudar a transformar para melhor, né? Então, isso começa realmente dentro de nós, nessa atitude de pensamento, de sentimento, de julgamento, de emitir uma determinada energia quando vemos alguma coisa que achamos que não está correto. Até mesmo dentro dos ensinamentos do nosso mestre, né? Mas quem somos nós, né? Para ter esse direito de julgar o comportamento daquela outra pessoa, se nós fazemos determinadas coisas que ninguém nem sabe, mas que perante os olhos de Deus também não estão corretas, né? Eu estou dizendo isso não é porque eu já domino isso não, tá? Muito pelo contrário. É porque eu estou sentindo esse desafio cada dia mais forte. Então, não é só a prática do trabalho no centro, até mesmo da caridade, que a gente, né, já tenta colocar como um rumo, uma prática na nossa vida diária, mas se interiormente a gente não tiver, vamos dizer assim, sentindo, emitindo pensamento, sentimento da forma correta, não está sendo muito bom esse trabalho, viu? Eu queria agradecer de coração pela sua presença aqui, e principalmente nesse horário, né, que você já disse que dorme cedo. Então, é uma luta, mas eu quero abrir agora o nosso espaço. Tem uma mãozinha aí, quem quiser falar, quem quiser colocar alguma coisa, fazer um comentário. Eu só queria complementar, quando você falou de catecismo, eu gostava tanto de estudar a Bíblia que eu fiz catecismo 5 vezes. Nunca fiz a primeira comunhão, viu? Mas fiz 5 vezes. Eu fiz 2 primeiras comunhão, mas foi a pulso, tá? Foi forçado. Porque não tinha vontade, não tinha livre-arbítrio naquela época. Era voz e os pais queriam, porque a família era muito católica, né? De ir à missa com frequência. Mas, enfim, eu estava dizendo que se alguém desejar ir fazer alguma colocação, até perguntar alguma coisa também para nossa irmã, clica aí na mãozinha para a gente organizar a filinha aqui, tá? Eu vi que a Adriana já levantou a mão aí, mas depois baixou de novo. Ela levantou novamente. Então, se alguém quiser falar, clica na mãozinha e eu vou passar a palavra para a Adriana. Marta, é bom a gente saber, assim, como é que é Deus, né? Quem é Deus, quem foi Jesus, quem é o nosso Pai, entendeu? Quem é verdadeiro, né? Nesse caminho que a gente está. Adriana, eu só lhe falar, eu só vou lhe dizer o seguinte, que na verdade que é Deus. Os Espíritos já nos responderam no Livro dos Espíritos, é a primeira pergunta, né? A gente não personifica. Personificar é materializar, é uma necessidade nossa, é a necessidade do encarnado, né? Mas inteligência suprema. Ele é que nos guia, ele é que nos orienta, ele é que traça todo o nosso caminhar, né? E ainda nos dá um livre-arbítrio, que é melhor. Viu? Mas eu colocaria só isso, é que é Deus. Mas quer ficar eu sou assim, curiosidade, né? Porque eu sou curiosidade mesmo. Sua palestra, né? Que bem-vindo mais uma vez. Né? A gente se encontra muito no Centro Espírita, mas é muito bom estar com você. Obrigada, Adriana. É isso aí. Virgílio, liga o microfone, meu irmão. Pronto, tá ligado. Aí. São 2 pequenas coisas que eu gostaria de falar. Eu já tive a oportunidade de conversar com o nosso irmão Paulo,
é quando eu nasci também numa família católica. E quando eu estava fazendo... Desculpa, Virgílio. É porque está aparecendo Fábio aí, mas é Paulo. É, Paulo, eu sei. Fábio, Então, quando eu estava fazendo o catecismo, tinha aqueles livrinhos, aquelas coisas, ensinavam para a gente que Deus era infinito, não tinha princípio nem fim. E as figuras de Deus que apareciam naquela literatura eram assim, um senhor de idade, cabelo grande, barba branca, sentado no trono e tal. E eu perguntava, mas se Deus é infinito, como é que ele fica velho? Porque a idade a figura que apresentava era de um velho. Eu estou falando assim porque eu também já estou. Então, eu sempre fui muito questionador, igual o nosso irmão Paulo. E a segunda coisa, Marta, né, a nossa irmã aí palestrante, que ela falou sobre a Igreja Universal. Eu participei durante um ano e pouco, numa instituição lá em Barra do Pojuca, instituição Khalil Gibran. Então, lá se estudava as obras de Khalil Gibran. E teve uma reunião, estava a nossa instrutora e 7 participantes, né? 6 pessoas e eu. E, de repente, ela perguntou assim, eu quero escutar de cada um de vocês a opinião sobre a Igreja Universal. E podem ter certeza, nenhum de nós 7 emitiu uma opinião agradável. Usando uma palavra assim mais popular, a gente desceu a lenha na Igreja Universal. Descemos a lenha, cada um. Aí, quando terminou, ela perguntou, eu discordo radicalmente de vocês e vou explicar por quê. Aquelas pessoas que frequentam a Igreja Universal precisam daquilo ali. Elas precisam daquele ensinamento, precisa de tudo aquilo ali. E aí, de lá para cá, isso já vão bem uns 10, 12 anos, de lá para cá eu passei a ter mais paciência com a Igreja Universal e com todas as outras, né? Se eu não concordo com elas, é um direito meu, mas também não tenho o direito de estar denegrindo, né? Tentando desmanchar uma ideia que as pessoas têm. Então, é isso. Quando a nossa irmã falou sobre a Igreja Universal, eu lembrei na hora. É isso, gente. Obrigado. Não por acaso, né, Virgílio? Eu posso lhe chamar de Virgílio, né? Porque, embora eu não tenha um cabelo branco, eu já sou um pouco idosa. Eu já estou com 71. Né? Eu estou com 52. Já tô chegando lá. Tem idade para ser minha filha. Tá, aí, mas o que eu quero te falar é o seguinte, nós precisamos desmistificar isso. Na literatura espírita, nós já aprendemos que os hospitais psiquiátricos, no plano espiritual, eles estão lotados de espíritas. Né? Então, nós precisamos, na verdade, fomentar a tolerância, a igualdade. Todos somos irmãos, todos somos iguais, cada um está no seu processo. Né? Uns demoram. Por exemplo, se a gente olhar o processo de desenvolvimento das crianças, uns falam mais rápidos, outros andam mais rápidos, cada um vai no seu processo, no seu tempo. E se nós observarmos, o livro dos Espíritos nos diz isso, né? Que é cada um no seu tempo. Então, o processo evolutivo não é um salto, ou seja, eu vou lá, dou um cartãozinho para o Paulo, e o Paulo diz, não, ela já está ótima, pode passar para a 7ª série. Se nós estamos numa escola, nós precisamos passar dessa série para avançarmos para a próxima. Mas tem os requisitos, né? Então, a gente só tem que compreender que cada um vai no tempo, e não é no nosso, é no tempo de Deus. Né? E respeitar esse tempo de Deus, eu ainda vejo como a maior dificuldade que nós temos. Nós queremos respostas rápidas, soluções rápidas, queremos tudo no nosso tempo. Aí Deus vem
e coloca o tempo dele para nos educar. Mas eu acho que tem mais. É assim, cada um tem seu tempo de viver, cada um tem seu tempo de escrever, cada um tem seu tempo de pensar, cada um tem o seu pensamento diferente. É, era católica, né? Minha mãe era católica, eu sou católica, meu pai é católico. Todo mundo resolveu passar a ser espírita agora. Todo mundo, né? Eu sempre não gostava muito de ir para o centro. Por quê? Porque eu não me sentia bem, não me sentia muito bem assim na questão da, do ambiente, né? Vamos dizer assim. Mas Deus é um só para todo mundo. Certo. Nós temos a mãozinha levantada do nosso irmão Maurício. Com a palavra, Maurício. Tá, boa noite, Marta. Parabéns, viu, a palestra, muito boa palestra. Eu queria duas colocações, duas questões diferentes. Primeiro, está falando muito sobre religião, uma coisa que me chamou muita atenção, me marcou muito, na verdade. Uma vez eu atendendo um paciente, ele chegou, tinha amputado a perna. Paciente jovem, 34 anos de idade, e ele teve uma infecção na perna, não era diabético, não tinha nenhum problema assim de circulação, nada, e ele estava muito bem, fez uma infecção no pé, essa infecção foi internado depois no hospital, fez um quadro grave de infecção, e acabou a infecção se alastrou, né, pela perna e foi amputação. Ele amputou a perna acima do joelho. E aí, isso foi em 2 meses. Estava muito bem, você imagina, a pessoa estava muito bem, andando, jogava futebol, brincava, gostava de correr e tudo. Teve essa infecção, 2 meses depois, 3 meses depois, já estava com a perna amputada. E chegou lá, né, para eu atender e tudo. E eu achei que ele estava querendo consolo. Me pareceu isso, né? Porque ele já estava com a amputação, já estava fechado já, o coto, né, de amputação, estava fechado já. Eu achei que era consolo, e eu comecei a tentar consolá-lo, né? Ele se disse inicialmente que ele relatou, né? E eu comecei eu não sabia qual era a religião dele, aí eu comecei a falar, né? Olha, Deus acima de tudo, Deus é justo, é bom. Ele falou, eu sei, doutor, eu sei. Então, a gente está aqui, eu e minha esposa, nós somos evangélicos, nós somos da Universal. Se acontecer isso comigo, eu sei que foi algo que Deus quis, eu sei que foi uma coisa boa para mim. E eu fiquei impressionado. O nível de fé de uma pessoa que estava há 3 meses atrás, muito bem, correndo, jogando bola, e agora estava com a perna amputada. Vida completamente diferente. Eu, como espírita, eu não sei se eu teria toda essa fé. Eu acredito que eu iria ficar muito chateado. Eu acho que eu faria uma oração, como perdoa o termo, desaforada, né, para Deus, né? Que foi que houve e tal, para eu estar aí e amputar a perna. Eu, mesmo espírito, com todo o meu conhecimento de reencarnação e tal, eu ficaria muito chateado. Então, eu vejo que o espiritismo é para nós mesmos ainda, espíritos que não precisando ainda muito de raciocínio mesmo, né? Tem algumas pessoas que têm uma fé já por ser impressionante. Uma fé que é uma fé de dentro mesmo, é uma coisa que já é uma coisa conquistada, uma confiança em Deus, que é uma confiança absoluta. Então, essa história de espiritismo, a gente é uma doutrina abençoada para nós dando a razão ainda, e que eu não tenho ainda essa confiança plena, dessa fé plena em Deus, que vou desenvolver ao longo do tempo e vou chegar nesse nível de fé, de confiança, que tem essa pessoa que chegou para mim, que me marcou muito, na verdade. Eu fui sair de lá, quando cheguei em casa, pensei muito sobre isso. Então, Maurício, eu vou sugerir a você, na leitura da parábola das 10 virgens, começar a cultivar dentro de você a fé. Sim. Alimentar dentro de você essa fé. Para que quando você precisar dar o testemunho de fé, certo? Que ela não lhe falte. Mas que ela transborde, que você tenha as reservas necessárias. Com certeza. E é um trabalho de vidas, né? Não é a vida só. São várias vidas para a gente
conseguir chegar lá. E algumas pessoas já têm isso já de maneira assim bem arraigada, né? Com certeza, com certeza. E a segunda questão que eu queria falar, você estava falando muito sobre a questão de vigilância, né? Você estava falando. Eu acabei de ler Diálogo com as Sombras, de Manuel Filomeno de Miranda, e que ele fala muito, assim, muito contundente, o quanto os espíritos estão aqui, estão nos acompanhando. Nesse momento, está nossos guias espirituais, felizes, né? Estamos aqui reunidos falando sobre Jesus, sobre Deus, né? Sobre a vida espiritual, falando sobre amor, né? E estão também os nossos vítimas do passado também, está todo mundo aqui, né? E Manuel Filomeno de Miranda, ele relata um caso do livro, achei interessante, que ele foi doutrinar um espírito, né? Conversando com o espírito, e o espírito dizendo, ele era um vingador, né? Estava muito chato, tentando se vingar de uma mulher, né? Que havia feito mal para ele no passado e tudo. Ele dizia, e o espírito dizendo, você é advogado dela? Ele falou, não, eu sou advogado seu. E ele foi uma coisa que foi impactante para ele. Meu irmão, eu estou aqui tentando entender, eu vou mostrar para você, que você está aqui, a sua atitude está lhe prejudicando, não está prejudicando ela, prejudicando a você. E aí ele relata que durante a semana toda, o espírito ficou observando ele. E Manuel Filomeno de Miranda diz que, na verdade, o importante é a emanação que nós temos em relação às pessoas que nós estamos na nossa volta. Ficou observando e o espírito sentia o amor que Manuel Filomeno de Miranda, né, sentia por ele, emanava por ele. Então, na outra sessão, uma semana depois, ele voltou já convencido em não se vingar mais, agradecido todo o manifestação de amor, né, que ele tinha para com ele, para com o espírito, no caso, né? Porque foi a semana toda. Nós estamos vigiados 24 horas. Nós somos avaliados 24 horas e é sem dúvida importante nossa atitude, né, dessa vontade de melhoramento, que aí vai influenciar positivamente as pessoas que estão à nossa volta e também, sem dúvida, né, aquelas nossas vítimas, né, que estão à nossa volta aí nos cobrando, mas quando ele sente que existe de fato uma vontade de melhoria realmente, o convencimento para uma libertação é sempre mais fácil. Esse aí já seria o tema para uma outra palestra, viu, Maurício? Sim. Mas é tudo, no caso, é vigilância. Vamos vigiar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E, principalmente, buscar sempre alimentar o melhor em nós. Sim. Maurício, você estava falando aí dessa sua vivência, e você comentou até que a questão da fé, que para ter uma fé realmente duradoura, não é um trabalho, talvez, de uma vida, né? Talvez essas pessoas já tenham vindo de uma longa jornada, né? E você falando também dessa experiência do diálogo com as sombras aí de Manuel Filomeno, eu me lembrei que nós dois já participamos durante alguns anos de uma mediúnica, onde nós éramos aprendizes de dialogadores, né, de doutrinadores. E algumas vezes recebemos um dedo na cara de alguns irmãos que chegaram nos acusando de coisas terríveis, né? Vidas anteriores. E também a oportunidade de humildemente pedir perdão a esses irmãos, né? Naquele momento ali. Eu sempre costumo dizer isso, quando estou ajudando alguém, assim, participando há pouco tempo ainda de um trabalho mediúnico, que isso sempre vai acontecer. É a necessidade de pedir um perdão, de estarmos com o nosso coração preparado, né? Imbuídos de um sentimento verdadeiro de humildade, para, naquele momento, pedir perdão. Antes de tentar fazer qualquer contraposição da acusação, ou defesa nossa, etc. e tal, erramos mesmo, né? Senão não estaremos aqui, estaremos, sabe-se lá onde, em algum outro lugar mais feliz, né? Ou talvez estivéssemos aqui em missão, não como, né, tarefeiros tão atarefados de missões que talvez a gente não consiga cumprir todos os compromissos que a gente assumiu. Mas vamos fazer o que tiver ao nosso alcance, né? Vamos lutar para isso,
e contamos com a ajuda de muitos companheiros do outro plano. Né? Então é isso. Vamos em frente. Estamos na luta. Eu queria saber se alguém mais está. Virgílio está com a mão levantada ainda quer fazer outra colocação, Virgílio? Virgílio, você quer fazer alguma outra colocação? Você deixou a mão levantada ainda? Ou mais alguém também gostaria? Errar é humano. Também faz parte desse curso aí, viu? Errar é humano. Mesmo que a gente aprenda a viver, a escrever, a falar, errar é humanidade. Pode botar isso na sua cabeça que errar é humanidade. Errar é fácil. Aprender é mais difícil. Então é mais difícil de aprender aprendizado, né? Vamos dizer assim. Então, errar, você pode fazer o que você quiser. Deus está aí para consolar vocês. Deus está aí para consolar. Mesmo que você fez coisa errada, ele vai consertar. Entendeu? Ele me permita, Adri. E como a Marta falou, né, que também me chamou muita atenção essa fala dela, importantíssima, que nós erramos sim, né? Estamos aqui ainda errando e aprendendo. O que nós não podemos é perceber o erro e continuar insistindo nele, usando nosso livre-arbítrio de forma errada, equivocada, né? Conscientemente. Temos que lutar cada dia. E ela falou em Santo Agostinho, e alguém me falou aqui numa palestra anterior que eu anotei, até já falei isso também aqui, que se a gente conseguir à noite fazer essa avaliação do que nós fizemos durante o dia, é aquela pergunta que nós temos que fazer. O que eu fiz hoje me aproximou de Deus ou me afastou dele? Né? De que forma eu usei meu livre-arbítrio? A justiça de Deus vai nos alcançar, vamos dizer assim, né? Vai se fazer mais cedo ou mais tarde, com relação a cada um que faz parte da humanidade que aqui está. Né? Aqui, da forma que nós estamos usando nosso livre-arbítrio, para cometer erros, para repetir. Você vê quantos espíritos estão sendo expurgados do planeta, né? Estão deixando. Tem pessoas que não gostam de falar de que é expurgo, mas é expurgo. Estão sendo retirados do planeta, indo recomeçar a sua caminhada, a sua jornada num planeta mais sofrido, né? Numa condição mais atrasada do que a Terra, bem mais difícil de se viver, porque vem cometendo erros e repetindo esses erros ao longo de sabe-se lá quantas encarnações, insistindo nisso, causando sofrimento, né? Para muita gente. É aquela história que está lá no Evangelho, né? É necessário ainda que haja escândalo. Vai chegar uma hora que não vai ser mais necessário, mas nesse momento ainda é necessário. Mas é daquele por quem vem o escândalo, é daquele que seja o causador. Quando fala escândalo, se refere a causar sofrimento em geral, né? O nosso irmão. É isso. Tem um ditado que diz assim: reza, quem reza, quem xinga a Deus não sabe rezar. Verdade. Com a palavra, Maurício. Rápido, só para completar, é que se fala muito em espiritismo e erro, né? É muito comum a gente falar muito em erro, né? E tal, erro. No livro Mercenários da Luz, tem uma coisa muito interessante que ele fala sobre os completistas. Me chamou muita atenção isso. Completistas são raros espíritos que, ao reencarnarem, completam sua reencarnação. Tudo aquilo que se comprometiram a fazer, eles vêm aqui e fazem. Completistas. Então, assim, é importante a gente estar aqui, a gente não errar. É importante não errar. Mas é fundamental a gente trabalhar em vários aspectos. E ser produtivo mesmo, né? Ser produtivo. Vai, irmão Paulo aí, está fazendo aqui uma live com a gente aqui, falando sobre Jesus, né? O grupo lá do IKB promovendo campanha de Farnel para ajudar os irmãos, né? Precisa trabalhar, porque o que vai nos determinar, e no trabalho a gente se modifica. Ao longo do tempo a gente se modifica. É fundamental isso. Essa questão de... Porque você imagina, Paulo de Tarso, né?
quando era Saulo, virou Paulo. Imagina se ele ficasse, quando ele descobriu tudo ele que estava fazendo, ele tivesse ficado lá em mágoa, com remorso e sem trabalhar. Ele, quando virou Paulo, ele passou a vida dele em pleno trabalho e divulgação, e divulgou o cristianismo para todas as partes do mundo, né? Então, é trabalhar cada vez mais, que aí, se a gente trabalhar muito, a gente vai ter uma reencarnação abençoada. Agora é a questão realmente de livre-arbítrio, né? De trabalhar. Ok. Nosso horário já está um Trabalhar, pouquinho avançado. Você quer fazer trabalhar uma também, conclusão, papai ajuda. Adriana? Papai também ajuda. Trabalhar também, papai ajuda. Quem trabalha, quem ajuda. Quem trabalha, Deus ajuda, Quem né? ajuda não quer trabalhar. Tá certo, Adriana. Obrigado por sua participação, pela participação de todos. A gente já está com o horário um pouquinho avançado aí. Eu gosto de discutir esses temas. Eu gosto. Porque a gente aprende mais um pouquinho o que é lá mais na frente, o que é espiritismo, o que é católico, o que é evangelho, quem é, e outra religião, né? Vamos dizer assim. Então, para mim, não vai fazer diferença nenhuma, porque todo mundo são nós de olhar e na fala. Até na escrita nós somos diferentes. Então, para mim, Deus é um só para todos. Então, vocês são meus irmãos, parte de Deus. Então, eu não vou dizer, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo outro. Não, nós somos diferentes nem só na Bíblia, né? Vamos dizer assim. Mas nós não somos iguais, somos diferentes. Na fala, na escrita, então no pensamento, nós somos diferentes. Não importa que religião você é. Importa que Deus é um só para todo mundo. É isso aí, ó. Valeu. Então, vamos agora passar para a nossa parte final. Em nome de todos os presentes, dos grupos também, eu quero agradecer de coração a nossa irmã Marta, mais uma vez, pela sua presença. E, de antemão, já deixar um convite para uma próxima oportunidade, se for possível, a gente poder ter a sua palavra de novo, Marta. É só falar que Deus preparando o caminho, eu estou pronta para trilhar. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Eu queria saber se a nossa irmã Beth pode fazer a nossa prece de encerramento. Parece que ela deu uma saidinha. Maurício, gostaria de fazer a nossa prece? Encerramento? Posso fazer sim. Então vamos lá. Senhor Jesus, Senhor Mestre, nossas vidas, que possamos, Senhor, aproveitar esta reencarnação o máximo possível, finalmente, seguindo os teus ensinamentos, seguindo o teu caminho, para que possamos inaugurar o reino de Deus dentro de nós, fazendo bem o máximo possível a nós mesmos e a nossos irmãos. Dilata, Senhor, nossa fé, que nós possamos compreender em espírito e em verdade a justiça e o amor de Deus. Que nós possamos seguirmos juntos no rio da vida e assim encontrarmos o oceano, que é Deus, em toda a sua magnitude, em todo o seu poder,
em toda a sua glória, levando-nos a uma existência plena. Que assim seja. Feliz Páscoa para todos vocês. Que Deus abençoe a vocês. Amém. Boa noite, muito, muito, muito obrigado pelo acolhimento. Que Jesus ilumine a cada um de vocês. Que toque em nossos corações e consiga promover essa transformação de que tanto necessitamos. Muita luz para todos. E muito obrigada. Boa noite, feliz Páscoa para todo mundo. Ok, minha gente, muito obrigado pela presença. Uma boa Páscoa para todos, um bom feriado e até a próxima, com fé em Deus. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Até